mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Oh, 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 oh. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, oh, oh. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, Deus proverá, Deus Ele proverá, Ele proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Graça e paz, queridos e queridas. Aqui é a Gisele Beda e você está assistindo a mais uma live da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Jardim Carvalho, Ministério Ansalca, Guarulhos. Lembrando que nós estamos fazendo uma classe única nesse período de pandemia, de isolamento social. E essa classe atende aos adolescentes, jovens e adultos, né? As crianças estão participando de um trabalho específico com a liderança do departamento infantil. Neste trimestre, nós estamos estudando essa revista, né? A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já tivemos 4 aulas abençoadas, tivemos uma introdução com o pastor Laércio, falamos aqui da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, pastor Josué falou sobre um assunto bem polêmico, que é a eleição e predestinação, irmã Cícera falou sobre a iluminação espiritual do crente, e na aula de hoje nós vamos falar, na lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos a uma palavra de oração? Pai querido, nós te agradecemos nessa manhã por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, aprendendo um pouco mais da palavra. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para ministrar o seu ensinamento e para compreender a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina nessa manhã. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, título: Libertos do pecado para uma vida em Cristo. O textuário está no livro de Efésios, como os irmãos já sabem, essa revista está baseada no livro de Efésios, na carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Efésios 2, versículos 4 e 5 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos de condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. Oh, bênção, né? Nossa leitura bíblica em classe está localizada em Efésios, então, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Né? Nós já concluímos o capítulo 1 de Efésios nas aulas anteriores, até a lição de número 4, e hoje nós estamos, então, dando início aí ao capítulo de número 2. Mas fica aí um conselho para os irmãos lerem a epístola na íntegra, na sua totalidade, bem pequena, né? E é importante aí que os irmãos tenham uma visão total do livro. Amém? Bom, na introdução da revista vai dizer que essa aula de hoje, ela vai apresentar aspectos doutrinários da salvação, ou seja, ensinamentos relativos à salvação. Né? E no tópico de número 1, começa falando já sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Durante a semana nós mandamos algumas questões para os irmãos irem refletindo aí no assunto, né, sobre o assunto, e hoje nós vamos abordar muitas delas aqui, tá bom? Efésios, então, capítulo de número 2, você que puder abrir sua Bíblia aí, versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então, a nossa condição antes da salvação em Cristo Jesus era a condição de mortos em ofensas e em pecados. Quando você está morto, você tem 2 opções. Ou você ressuscita, ou você é enterrado, certo? E aqui está dizendo que a nossa condição antes era de morto. Nós precisamos ser vivificados. Então, espiritualmente,
Aqui é um sentido espiritual. Vivificados em Cristo, recebendo vida em Cristo por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Nós já falamos na lição de número 2 que tudo que nós estamos estudando aqui é em Cristo. Amém? Mas mortos em quê? E aí esse versículo vai dizer, mortos em ofensas e pecados. A revista vai diferenciar um pouquinho ofensa de pecado. Ofensa é um passo em falso, vamos dizer assim, um passo em falso que a pessoa dá de forma deliberada. O pecado vem do grego armatia, aquele que erra o alvo. Vamos imaginar aquele alvo que as crianças gostam de brincar, né? Aquele círculo, né? Que tem várias zonas e no meio tem o vermelho onde você tem que acertar com os dardos lá. Então, errar o alvo. Esse é o significado do pecado. Errar o alvo. Mas o que é a morte? Não tem como estou falando aqui que a Bíblia diz, né, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas o que é essa morte? Algumas pessoas acreditam que a morte é o final da existência. Mas nós sabemos que não é assim. A morte é uma separação. Ela não é o final, porque nós somos eviternos. Nós vemos pela palavra de Deus que Deus é eterno, não foi criado por ninguém, não tem começo nem fim. Mas nós e os anjos, nós somos criados. Nós temos um começo, mas não temos fim. Diferente dos animais, os animais, eles deixam de existir com a morte. Nós não. Nós passamos a ter uma vida após a morte. Não estou falando de reencarnação, estou falando de uma eternidade, que pode ser com Deus ou separada de Deus. Tá? Então, quando fala aqui que nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, o pecado ele separa, queridos. O pecado mata. É o que está escrito lá em Isaías 59:2. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado faz isso, não é? Então, é a morte espiritual que é causada pelo pecado. Como está escrito também em Apocalipse 3:1, quando Jesus manda João escrever, ele fala ao anjo, ao pastor da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Tem nome de que vive, está morto. Como diria o nosso irmão Luciano aqui, é forte. O pai não viu, a mãe não viu, o esposo não viu, a esposa não viu, o irmão da igreja, a irmã da igreja não viu, o pastor não viu, mas Deus vê o interior. A aparência é de vivo, mas está morto. E a gente vê que quem vive na prática do pecado é o que eu chamo de morto-vivo, crente morto-vivo. Está morto enquanto vive. Isso é sério, né? Vivo na aparência, mas morto espiritualmente. Não morra nos seus pecados. O pecado mata. Não é à toa que todas as santas ceias nós lemos: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que hoje cada um de nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e nos examinar. Nós não podemos morrer nos pecados. O pecado mata, o pecado separa. Mas para eu entender como que eu fui, como diz o título da lição, liberta do pecado para uma nova vida em Cristo, eu preciso entender como surgiu o pecado. E aí é uma das perguntas que a gente fez para vocês nas redes sociais. Como que surgiu o pecado? Muitas pessoas dizem que o pecado surgiu com Adão e Eva. E eu digo para vocês que não. Lúcifer, querubim ungido, se rebela contra Deus. E quando ele faz isso, ele peca. Ele pecou, ele desejou ser Deus, ele desejou ser maior do que Deus. Ele achou realmente que podia viver sem Deus. O restante da história vocês já conhecem. Ele foi expulso do céu, tornou-se degenerado, corrompido,
E aí, é claro, ele tenta destruir a imagem e semelhança de Deus que somos eu e você, certo? Ele tenta destruir o primeiro casal usando a serpente e infelizmente ele obtém sucesso. Eu costumo dizer que Gênesis 13 é o capítulo mais triste da Bíblia, que é o momento que mostra a queda do ser humano. E ele faz esse casal pecar e ainda hoje ele anda ao derredor, como diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 5:8, procurando alguém a quem possa tragar, não é? E ele tentou Eva com o mesmo desejo que o fez cair, e ele continua tentando as pessoas até hoje com a mesma coisa, é a mesma estratégia, é a mesma armadilha. E qual que é? A estratégia é a seguinte: você pode viver sem Deus, você não precisa dele. Você pode ser igual a ele. E aí a gente vê isso em várias filosofias, por exemplo, o Espiritismo e o Hinduísmo vão falar da questão da evolução, que o ser humano vai evoluindo, né, até alcançar o espírito de luz, o famoso Nirvana. Ou seja, mesmo que a pessoa não reconheça a Deus, ela vai ter as chances, de acordo com essas filosofias, desses pensamentos, de reencarnar e ir se aprimorando, né? Nós temos aí a nova era, que é a crença de que somos deuses. Num reino não muito distante aqui do nosso, teologia da prosperidade. Já ouviram falar disso aí? Né? A nossa vontade prevalece. Não é mesmo? E nós temos também a chamada confissão positiva, que apregou o seguinte: você precisa determinar, né, como se Deus estivesse a serviço do cristão, para fazer o que ele determina. Né? Se fosse assim, nós determinaríamos: sou milionário, mas não é dessa forma que funciona, não é mesmo? Então o pecado ele vai surgir com Lúcifer, que se torna Satanás, quer dizer adversário, não é? E aí Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas veja só como é a situação, né? Eva comeu e não morreu, porque a serpente falou: não, Deus disse que você vai morrer? Vai não. Então, Eva comeu, não morreu, o que ela fez? Foi lá e ofereceu para Adão. Então, corrompida, ela corrompe Adão. Entre aspas, né, irmãos? Porque tem gente que acha que primeiro que a Eva não sabia muito bem, né, que ela não tinha ciência das coisas, ela tinha sim, tá? E que Adão comeu enganado. Jamais. A Bíblia fala que Deus criou os dois, imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, se Deus é um ser moral, eles foram criados dotados de capacidades morais. Eles podiam não ter experimentado mal ainda, mas eles sabiam discernir o que era certo e o que era errado. E Adão com certeza sabia qual era o fruto da árvore proibida. Tá? Então, eles se corrompem e juntos eles corrompem toda a humanidade. E aí nasce uma coisa que é ruim e que nós temos que lidar com ela no dia a dia, que é a natureza pecaminosa. Então, essa natureza pecaminosa ela foi herdada dos nossos primeiros pais. Tudo isso por quê? Porque deixaram de crer no que Deus disse. É por isso que está escrito lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade, duvidar do que Deus disse, acreditar no que a serpente ali, no que o inimigo, no que o diabo disse, fez com que eles fracassassem espiritualmente. A incredulidade nos faz fracassar espiritualmente. Temos que tomar cuidado com isso. O pecado, então, nos separa de Deus. Ele nos desvia do alvo. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Algumas pessoas falam assim: eu saí da igreja tal, e agora eu estou desviado. Igreja que eu digo instituição, tá? Mas não é assim que acontece. As pessoas não se desviam quando saem da igreja. Primeiro elas ficam desviadas dentro da própria igreja. Sair é uma questão de tempo. Então, pecado, a nossa natureza pecaminosa, como ele surgiu e que ele nos separa de Deus. Continuando a leitura bíblica em classe, versículo de número 2 e 3. Efésios 2, 2 e 3. Em que, noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí Paulo vai usar uma metáfora, né? Ele vai falar assim, olha, vocês andavam, né? No outro tempo andastes, demonstrando as atitudes erradas que nós cometemos no passado, antes da regeneração. A gente tem que tomar um cuidado enquanto crente, para a gente não ser o crente museu ou o crente do amanhã, né? O crente museu é aquele crente que vive do passado, né? E aí tem várias opções de viver do passado. Viver do passado a ponto de glorificar o passado. Tem gente que exalta mais o que ele era enquanto ele não servia a Deus do que agora, regenerado pelo Senhor, né? Também olhar para o passado no sentido de ter pessoas que erraram no passado e que não conseguem se perdoar. Já orou, Deus perdoou, Jesus descarregou os seus pecados, morreu por você na cruz, mas você não consegue se perdoar, né? Então, tem o crente aí que vive do passado e tem o crente que vive demasiadamente preocupado com o futuro. É o crente do amanhã, é o crente que vive ansioso com o dia da manhã. E aí a gente acaba esquecendo do presente que Deus nos dá todos os dias. A gente acaba não vendo Deus operar no nosso presente, tá bom? Então, assim, viver preso ao passado e viver preocupado demais com o futuro não é bom. Nós podemos olhar para o passado, irmã Gisele? Claro que podemos. Nós podemos olhar para o passado, primeiro, para a gente ver o que Deus fez na nossa vida, e segundo, para extrair experiência, para não praticar o erro de novo, não é? Quando a pessoa se arrepende do que ela fez, o arrependimento verdadeiro, a pessoa fica triste e muda de vida, ela quer mudar de vida. Ou seja, ela passa a produzir frutos dignos de arrependimento, é o que diz a palavra do Senhor. Porque tem gente que é assim, né? Se arrepende, volta a pecar. Aí se arrepende, aí volta a pecar. Se arrepende, peca de novo. Tem uns que já fazem assim, olha, o que eu vou fazer agora é pecado, mas assim que eu terminar, eu vou ajoelhar aqui e vou orar, porque eu sei que é pecado. Já peca até premeditadamente. Complicado, né, irmãos? Olha o que Paulo diz, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí a revista vai mostrar para nós, a partir desses 2 versículos que eu li agora para vocês, que nós temos 3 inimigos. Tem mais, né? Mas aqui a revista vai citar 3 com os quais nós lutamos. O primeiro deles é o mundo. Aqui vai falar, andaste segundo o curso deste mundo. Aqui mundo não são as pessoas. Mundo aqui se refere ao sistema, aos costumes mundanos. A palavra do Senhor diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? E Paulo, quando ele escreve isso aqui, tinha mais, mas eu vou citar aqui 2 contextos, 2 costumes mundanos da época daqui da epístola que ele escreveu. Um deles era a imoralidade sexual e o outro é a mentira, né? A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, mas quando é a carne, fuja. Veja bem, então esse era um problema que eles enfrentavam. E o outro é a mentira. Eu gosto muito do que o pastor Aguinaldo Betti fala, porque ele diz o seguinte, Deus criou e o diabo imitou, mas tem uma coisa que o diabo criou. A Bíblia diz que o diabo é o criador da mentira, ele é o pai da mentira, está escrito lá em João 8,4,4. E lá em Apocalipse tem uma lista de quem não vai entrar no reino dos céus, e os mentirosos estão nessa lista, não é? É por isso que Romanos 12:2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse mundo. Não se conforme com esse sistema que o mundo está vivendo. Faça diferente. Então, o primeiro inimigo é o mundo. O segundo é Satanás. Né? Nós sabemos que Satanás ele tem a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Ele cega-lhes o entendimento. E aí algumas pessoas até dizem que por conta disso,
né? Tem aí uma teoria equivocada, aí, uma interpretação equivocada do pecado, né? E até da eleição, da predestinação, enfim, nós não vamos entrar nessa parte, já foi abordado. Mas dizem o seguinte, que Deus escolheu quem deveria salvar, porque ninguém seria capaz de ser salvo, ninguém seria capaz de se voltar para Deus. Porque, segundo essas pessoas, é o seguinte, quando o pecado entrou, separou o homem de Deus, e ele ficou corrompido, e o livre-arbítrio foi prejudicado de tal forma que o homem não teria mais capacidade de se voltar para Deus. Sim, o livre-arbítrio foi prejudicado pelo pecado, mas não a ponto de o homem não poder mais escolher. Olha o que Deus fala para Caim, quando Caim fica bravo lá, porque não gostou, né? Porque Deus não se agradou da oferta dele. E aí, na verdade, não se agradou dele, né? Porque primeiro Deus recebe a pessoa, depois a oferta. E aí Deus fala o seguinte, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está falando assim, olha, se você fizer o que é correto, vai ter aceitação para você. Só que aí Caim faz o quê? Ele sai dali e vai matar o irmão dele. Ele escolheu não ser aceito. Ele escolheu não fazer o que é certo. Tá? E aí nós vamos ver nesses versículos aqui, dois termos, filhos da desobediência e filhos da ira. Nós somos filhos de Adão em seu estado natural, logo, filhos da desobediência. E filhos da ira, porque a ira é o quê? É a santa indignação de Deus contra o pecado. Né? Nós éramos isso. Tá? Então, primeiro inimigo, mundo. Segundo, Satanás. Terceiro inimigo, a carne. E quando eu falo da carne, eu estou falando da vontade, dos pensamentos. Né? Mateus 26:41 fala assim, ó, vigiai e orai. Por que ele inverte? Porque vigiar é tão importante quanto orar. Tem coisas que nós não podemos impedir, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você não pode impedir, todo mundo fala isso, né? É um exemplo bem falado aí, mas vamos lá. Você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, pode? Não. Mas você pode impedi-los de fazer ninho na sua cabeça. Não é? Então, a gente tem direito de escolha. Tá? Mesmo com o pecado, mesmo com as consequências do pecado, o ser humano tem sim livre arbítrio. Afinal, então, o que é o pecado segundo as Escrituras? Né? Porque às vezes a gente acha que o pecado está relacionado somente ao nosso comportamento. Mas não. É possível, por exemplo, uma pessoa ter um comportamento correto, mas estar em pecado em seu coração. Porque o pecado é errar o alvo. E o alvo é em Cristo. E se você não está em Cristo, você está errando o alvo. Não é? Certa feita, um jovem disse, pastor, eu conheço uma senhora que é uma bênção. Nossa, ela faz obra de caridade, ela não rouba, ela não mata, ela não bebe, não fuma, ela não fala palavrão, ela é uma pessoa que ajuda todo mundo, só não aceitou Jesus ainda, mas de resto ela é uma bênção. E aí o pastor falou para ele assim, meu filho, se ela não aceitou a Cristo, ela não tem Jesus na vida dela, falta-lhe o principal. Quem tem Jesus tem tudo. Não é? Pecar é errar o alvo. E como vencer então o pecado? Vou falar uma coisa aqui que talvez surpreenda algumas pessoas. O problema não está nos pecados. O problema não está naquilo que nós fazemos. O problema está naquilo que nós somos. Quem somos? Aí está o problema. Imagina uma árvore. Os frutos são os pecados. Tá? Por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós achamos que vamos encontrar satisfação nessas coisas. Então a gente acha que vai encontrar satisfação no dinheiro, no sexo, na comida, no trabalho, no sucesso.
E a gente acaba virando prisioneiro de nossos próprios apetites, nossos próprios desejos, dos nossos pensamentos, não é? E aí, às vezes, a gente até decide, não, olha, eu analisei aqui, eu preciso parar com a pornografia, porque Deus não se agrada disso, não posso viver dessa forma. Aí você vai lá e corta esse fruto aqui. Mas, muitas vezes, com o passar do tempo, volta a pecar, ou acaba pegando outros frutos. Por que isso acontece? Porque o problema não está nos pecados. Mateus 18:9 diz o seguinte: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar com um só olho do que tendo 2 olhos, seres lançado no lago do inferno. Lago de fogo do inferno. Né? No fogo do inferno. Eu li errado, desculpa. Seres lançados no fogo do inferno. É claro, irmãos, que Jesus não estava dizendo assim, literalmente, olha, arranca o seu olho aí. Não é isso, tá? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: é preciso cortar o mal pela raiz. Deus não nos chamou para sermos dominados pelo pecado, né? Então, eu vou falar aqui especificamente dos homens. Nós sabemos que os homens são mais visuais. Os homens, por exemplo, são mais afetados pelo que vem. As mulheres já são um pouco diferentes. As mulheres, elas são mais afetadas pelo que elas ouvem e pelo toque, pelo que elas sentem, vamos assim dizer, né? Se bem que há controvérsias, né? Dizem, e é verdade, que as mulheres também são muito afetadas pelo que elas veem. Mas aí, nesse caso, não tem o que fazer, não tem como mudar. Quando vê bolsa, roupa, sapato, acessório, aí não tem como, né? Mas isso aí é outra história, né, irmãos? Mas veja bem, para vencer os pecados, a gente precisa resolver o pecado. Então você tem a árvore lá, você tem os frutos, os pecados. Mas para isso você precisa resolver o pecado. E o pecado está onde? Raiz. É a raiz dessa árvore, tá? O que é esse pecado? É o que traz separação. E o que é isso? É errar o alvo, irmãos. Então é errar o alvo. E como é que eu resolvo essa questão do pecado? Porque, na verdade, eu cometo os outros pecados por causa desse pecado que me separa, que é o errar o alvo. Como é que eu resolvo isso? Me aproximando do alvo. Prosseguindo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Pertinho do alvo, é difícil de errar. Olha o que diz Salmo 119:11, é um versículo muito conhecido. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer vencer os pecados? Corta pela raiz o pecado. Vai lá, se aproxima do alvo. Busca a Deus. Esconde a palavra dele no seu coração. Faz um devocional. Esse tempo de isolamento social, não espiritual, tá? Ele tem servido para nos mostrar uma coisa. Como o pastor Robson estava até ministrando aqui no domingo. Como é que está a igreja na sua casa? Porque muita gente acha que a igreja é esse templo aqui, mas isso aqui é só um templo. A igreja de verdade somos eu e você. Está mostrando para nós que nós temos que ser igreja sim, agora na nossa casa. Nós estamos em casa. Como que a gente é igreja em casa, com a nossa família? Como é que a gente é igreja na nossa casa? Tá bom? E aí eu tenho aqui uma sugestão de um devocional, né? Igreja, nós precisamos cultuar a Deus, nós precisamos nos colocar da presença de Deus. E aqui eu tenho a sugestão de um devocional. Orar, né? Se colocar na presença do Senhor, se derramar na presença do Senhor.
depois você louva o Senhor, e aí você vai meditar na palavra do Senhor, pede para que o Senhor fale com você. Você já orou ali, você já se derramou, você já se encheu da presença do Senhor, e ali você vai meditar na palavra, e o autor dessa palavra vai estar do seu lado, que é Deus, é o Espírito Santo de Deus, e ali ele vai te dar uma compreensão, e não é só ler, é meditar mesmo, é aplicar aquilo. Senhor, olha, eu percebi que eu precisava me enquadrar nisso, e não estou me enquadrando, ou eu não deveria estar me enquadrando nisso, e estou. E a partir daí você começa a orar pedindo para que Deus te dê sabedoria, te dê forças para aplicar aquela palavra na sua vida. E aí tem todas as suas petições e todas as formas certinhas. Aí as bênçãos da oração e tudo mais. Tem até umas orientações que o próprio Jesus nos deixou, que está sendo ministrada aí no culto de doutrina pelo pastor Laércio. Não perca as sextas-feiras. Tá? Então, orar, louvar, meditar na palavra, leitura reflexiva. E aplicar isso na nossa vida. Isso aqui é uma sugestão. Né? Então, para eu vencer o pecado, eu preciso ter consciência não só, né, do que eu faço, eu preciso ter consciência de quem eu sou e de quem Deus é. E quem eu sou? Eu sou um pecador destituído da glória de Deus, é o que está escrito na palavra do Senhor. E por meio da fé, da graça, Deus me tornou participante da natureza divina. Ele me fez filho por adoção. Então a graça é um favor imerecido, é um presente de Deus, mas ela não foi de graça. Apesar de ser graça, não é de graça. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha que bênção, não é? E aí nós vamos continuar aqui na leitura bíblica em classe, que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, versículo 4, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós não merecíamos, é misericórdia, é amor do Senhor. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, não é? Não é à toa que o texto áureo da Bíblia ele se resume em amor, que é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia vai dizer também que Deus manifestou o seu amor para conosco quando enviou seu Filho ao mundo, para que por ele nós pudéssemos viver. Então a salvação, irmãos, é pura graça e misericórdia, é resultado do amor de Deus, não é? E Cristo morreu por nós, nascendo ainda pecadores. Irmã Gisele, então já sei, se Deus é amor, se Ele me perdoa, então não preciso me preocupar com o meu pecado. Só que não, precisa sim, não é assim. Deus é um Deus de equilíbrio, Ele é amor, mas Ele é justiça. Se Ele fosse só amor, Ele salvaria, mas não condenaria. Se Ele fosse só justiça, Ele só condenaria. Mas Ele é amor, mas Ele também é justiça. Quando que eu sei que é pecado, irmã? Simples, a palavra de Deus. Nós temos mandamentos claros e temos também princípios. Não é? Está na dúvida? Eu tenho uma amiga que diz: na dúvida, não faça nada. Não é? Na dúvida você pergunta: Deus se agrada disso? Então, nós não éramos merecedores. Olha lá, versículo 5. Nós estamos caminhando para o final. Estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, apesar de você ser um grande pecador, Deus, Ele te amou primeiro. Ele morreu na cruz por você, você ainda sendo pecador. Ele te perdoou. Ele te chama para voltar. Ele te quer de volta. Nós vencemos então o pecado por essa mensagem maravilhosa de salvação. É como aquele hino que diz: tu és soberano sobre a terra, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me
Amarra-nos a ti. Tu és tremendo. Então, primeiro nós ouvimos essa mensagem de arrependimento, depois nós reconhecemos a nossa condição de pecador, não é? Um exemplo, por exemplo, aqui de fiança. Vamos supor que eu cometo um crime. E aí eu fui presa por esse crime. Aí a minha família gasta uma quantidade enorme de dinheiro para pagar a fiança e eu saio de lá. Eu posso dizer que eu sou inocente? Não. Cometi um crime. Mesmo que a minha família tenha pago um alto preço para eu sair de lá. É a mesma coisa aqui. Eu ouço a mensagem do arrependimento. Hoje em dia não se prega mais muito, é um assunto que está meio fora de uso, né? Agora nós precisamos voltar, né? A verdadeira palavra, a verdadeira pregação que é sobre a salvação, que é sobre o arrependimento. E depois nós reconhecemos a nossa condição de pecador, invocamos ao Senhor e aí nós somos salvos. E isso não é pelas obras, é pela graça. As obras não salvam, mas um salvo deve praticar boas obras. As obras são evidência de que nós somos salvos. Tem pessoas que falam assim, mas tem gente que faz um monte de coisa boa. Você acha o quê, então? Deus não seria justo se essas pessoas não fossem salvas, porque fazem o bem. Tem pessoas que fazem mais obras de caridade, mais o bem do que muitos crentes. Então, se fosse só pelas obras, a gente não precisava de Jesus morrer na cruz, não é mesmo? Era só você ser uma pessoa boazinha, fazer o que é certo, fazer bastante obra de caridade, estava bom. Mas Jesus disse para Nicodemos, olha, é preciso nascer de novo. E aí, a última pergunta que eu respondo é, o crente é pecador? Pode ser um crente pecador? Uma pessoa que nasceu de novo pode ser pecadora? João diz que se nós dissermos que não temos pecado, já estamos pecando aí, né? Então, assim, quem é nascido de Deus, ele pode não viver na prática do pecado. Não peca planejado, não há briga. Não tem aqueles pecadinhos de estimação, sabe, que você guarda aí? Não tem. Tem gente que guarda uns pecadinhos de estimação, sabe? Ai, meu pecadinho. Não. A gente está liberto do domínio do pecado. É a liberdade. O mundo diz que os crentes não têm liberdade, né? Falam para os jovens aí, vocês não têm liberdade. A igreja poda vocês, não deixa vocês terem liberdade. Aí você chega para uma pessoa que fuma e fala assim, tá, liberdade é você poder fumar se você quiser, beleza. Então para de fumar, fica sem fumar. Não, mas eu não consigo. Oxe. Se você não consegue, isso aí não é liberdade. Então você é escravo. Liberdade é você poder escolher não fazer aquilo porque você tem a graça de Deus na sua vida. É o que está escrito em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O único povo que é realmente livre é o povo de Deus. Agora, precisa nascer de novo, tá bom? Precisa nascer de novo para fazer parte desse corpo de Cristo, esse corpo, esse organismo cuja a cabeça é Cristo, precisa nascer de novo. Tem gente que faz parte da instituição, da igreja, mas não está no corpo, tá bom? Então, em Cristo, nós somos alcançados pela misericórdia, amor divino, vivificados na sua graça, e nós receberemos os benefícios alcançados por Cristo, que é a ressurreição, a vida eterna e o galardão. Né? O Senhor nos prometeu tudo isso, tá bom? Então o que acontece, como o pastor explicou aqui na terça-feira, quem já morreu em Cristo, ou morreu crendo que Ele viria, foi alcançado por esse sacrifício suficiente que Cristo fez na cruz por nós. E nós que estamos aguardando aqui a volta do Senhor, porque a Bíblia diz que os que morreram nele vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos teremos um corpo glorificado, estaremos para sempre diante dele. O Espírito Santo é a garantia de tudo isso, porque o Espírito Santo é o selo. Se você pôr um selo numa correspondência, é a certeza de que essa correspondência vai chegar no lugar correto. Então nós já temos essa garantia. Ele disse que viria, e Jesus veio. Ele disse que morreria, e Jesus morreu. Ele disse que ressuscitaria, e Jesus ressuscitou. Ele disse que enviaria o Espírito Santo, e Ele enviou. O Espírito Santo se move em você, e Ele diz que voltará. Espere-o, guarde a palavra dele no seu coração para você não pecar, porque ele vem. Amém? Hoje então foi essa aula, uma aula de contradições, que fala que quem vive no pecado está morto enquanto vive, que as obras não salvam, mas que todo salvo tem que ter boas obras, certo? E que
É preciso morrer para você receber uma nova vida. É um nascer de novo, amém? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver dúvidas, perguntas, pode lançar aí, a gente responde depois. Eu quero desde já agradecer os nossos irmãos Ronaldo, Ivan, todos os irmãos que nos ajudam na transmissão das nossas lives. Agradecer a participação de cada um de vocês e também fazer uma oração para a gente encerrar, amém? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa manhã aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos e filhas que ouviram essa palavra nessa manhã. Que o Senhor visite, Senhor, a igreja que está nas casas dos irmãos. Que nós sejamos, Senhor, aleluias, impactados pela Tua Palavra, que nós verdadeiramente possamos nos aproximar de Ti, Senhor, porque de pertinho é mais fácil da gente acertar o alvo. Nós não queremos errar, nós queremos ter uma vida, Senhor, que agrada a Ti, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, e nos dar força para que nós possamos permanecer firmes, mesmo em meio a essa situação difícil que nós estamos enfrentando, que nós possamos encontrar forças em Ti e permanecermos firmados na Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Semana que vem, lição de número 6. A condição do gentio sem Deus será ministrada pelo pastor Josué. E na outra semana, lição de número 7 será ministrada pelo pastor Joabe. A nossa intenção é de reduzir um pouco do número dos irmãos para evitar expor os irmãos nesse período e representar também as outras igrejas do nosso ministério nessa escola dominical. Que Deus abençoe a todos.